Bom dia, e aí, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. Meus queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre Isaías capítulo 1, versos 13, que diz assim, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As festas da lua nova, os sábados e as convenções das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. É forte. Sabe, o tema de hoje dessa mensagem é chega de aparência. Deus quer verdade. E o texto base é Isaías capítulo 1, versos 13. Na minha Bíblia transformadora, ela está numa linguagem mais tranquila para que a gente venha a entender melhor, né? Então eu vou ler essa linguagem da minha Bíblia transformadora. Isaías capítulo 1, do versículo 13, que diz: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e os seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Olha, é fortíssimo, né? Eu tenho aqui no rodapé da minha Bíblia aqui, né, o comentário de Charles Spurgeon. Ele diz: está claro, a partir desse capítulo, que o Senhor viu o pecado da humanidade com imenso desgosto. Somos obrigados a falar dele segundo a maneira dos homens. E ao fazê-lo, estamos claramente autorizados a dizer que ele não olha o pecado humano apenas com o olhar de um juiz que o condena, mas com o olhar de um amigo que, enquanto censura o ofensor, lamenta profundamente que haja tais falhas para condenar. Ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra. Assim diz o Senhor: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Não é simplesmente uma exclamação de surpresa ou uma acusação de justiça ofendida, mas contém uma nota de tristeza, como se o Altíssimo se apresentasse a nós entristecido, como um pai desprezado e lamentando que, depois de ter tratado tão bem seus filhos, eles, em resposta, o tratam dessa forma. Deus se entristece por causa do pecado do homem. Esse pensamento deveria encorajar todos os que estão conscientes de ter ofendido a Deus a voltar para Ele. Se você lamenta por sua transgressão, o Senhor também a lamenta. Aqui há um ponto de solidariedade. Ele não virá a você com termos rígidos dizendo: por sua própria escolha você pecou e agora o que lhe resta se não suportar a pena? Não, ele se alegrará com o seu retorno, ainda que tenha entristecido quanto você se afastou dele. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso as pregações de Charles Spurgeon, sabe? É o príncipe do evangelho da sua época, né? E as mensagens dele é profunda. E o tema de hoje aqui da nossa reflexão é: chega de aparência, Deus quer a verdade. Imagine alguém que vive uma vida dupla.
Vai lá, imagina lá. Na frente dos outros é uma pessoa piedosa, mas em secreto ele vive na prática do pecado. Era isso que Deus estava ali vendo no meio do povo de Judá. Eles iam ao templo, faziam orações, levavam ofertas, cumpriam os rituais, mas os seus corações estavam longe de Deus. Sabe, meus queridos, às vezes eu não sei você, mas às vezes eu estou dentro da igreja ali olhando e fico observando. Será que o meu coração está próximo a Deus? Será que o meu coração está longe de Deus? Sabe, porque hoje o que a gente mais vê são pessoas que estão vivendo de uma forma totalmente fora do assim diz o Senhor. Dentro de sua igreja, dentro de seu lar é uma coisa. Dentro da igreja você se torna um cristão genuíno, né? Mas fora da igreja você se torna uma pessoa comum ali, uma pessoa do mundo, né? Você dentro da igreja você vai à igreja, você faz as suas orações, você levanta as suas ofertas, né, nas suas mãos, você leva as suas ofertas, você cumpre os rituais, mas o seu coração está longe de Deus. Pode ser que eu esteja falando com pessoas que estejam nessa situação. Não sei, não posso julgar. Quem só tem o poder para fazer o julgamento é somente o nosso Pai Celestial. Deus então levanta o profeta Isaías para dizer: não aguento mais suas reuniões, seus cultos vazios, suas festas religiosas. Isto me ofende porque vocês estão em pecado e não querem se arrepender. Veja bem, a palavra não é só para Israel ali, é também para a igreja dos dias atuais, é para a igreja do nosso tempo, certo? Quantas vezes muitos estão dentro da igreja, mas o coração está longe de Deus. Quantas as pessoas estão ali fazendo seu culto, orando, adorando, cantando, dizendo 1001 maravilhas sobre o Senhor, como está em sua casa, mas o seu coração está longe. Será que quando você entra dentro da igreja, você está com o coração junto ou longe de Deus? Essa é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, né? Então você veja bem que, primeiro, Deus rejeita uma adoração sem santidade. Versículo 13: não continueis a trazer ofertas vãs, né? Está bem no início ali do versículo. Deus não aceita culto, louvor, oração e ofertas se vierem de um coração sujo, sabe, como hipocrisia, sabe, cheio de pecado não confessado. Nós temos que entender que todo pecado confessado, Deus ele é misericordioso para nos perdoar, para nos remir, para nos transformar a partir do momento que eu estou sendo sincero com Ele. Então Deus ele não pode aceitar um culto com o coração dessa forma. Sabe, Deus não pode aceitar um louvor com o coração dessa forma. A oração e a oferta também não pode ser aceita se o seu coração estiver sujo. Então, Paulo diz lá em Coríntios: examine o homem a si mesmo. Então você deve examinar você, como você está se sentindo. O que realmente você tem?
Há muitas pessoas que pensam que só por estarem na igreja Deus se agrada delas. Não, muito pelo contrário. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão morrendo espiritualmente. Não estão tendo vida, não estão tendo um contato com Deus, pois o seu coração está impuro. E Deus, Ele quer santidade, sabe? Ele quer uma adoração com santidade. Porque Ele rejeita uma adoração sem santidade, né? E também, quando ele fala aqui, né, no início, não continueis a trazer oferta vãs. Sabe, que as pessoas que participam do culto, né? Cantam, oram, mas continuam mentindo, traindo, fofocando, se prostituindo e praticando injustiça. Infelizmente, irmãos, são palavras duras, mas é o que nós estamos vivendo no nosso cotidiano, para os nossos dias atuais. E como está dizendo, não aguento mais suas reuniões, seus cultos vazios, suas festas religiosas. Isso me ofende, que é Deus falando. Porque vocês estão em pecado e não querem se arrepender. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não desprezarás, ó Deus. Então, meus queridos, nós podemos ver como que Deus ele deseja a nossa adoração. Segundo, Deus não suporta a religiosidade vazia. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Sabe, Deus está dizendo assim, ó, não suporto ver vocês na igreja cantando e ao mesmo tempo vivendo no pecado. Quantas pessoas estão ali no altar do Senhor cantando aqueles louvores lindos, maravilhosos, sabe? Mas só que ao mesmo tempo estão vivendo em pecado. Seu coração está sendo usado pelo inimigo. Por isso que nós temos que nos examinar, ver a nossa situação. Deus não quer números. Infelizmente, muitos acham que números dentro da igreja é onde que Deus está abençoando. Deus ele quer santidade. E é isso que Ele pede para mim e para você, que a gente, que eu e você, nós nos santificamos, sabe, todos os dias. Para quando nós entrarmos em sua casa, que é o lugar santo, possamos estar em santidade diante da presença do Senhor. Sabe, meus irmãos, meus queridos, a religiosidade engana, faz a pessoa se sentir bem, mas continua no erro. Sabe, eu me lembro muito bem que há muitos anos atrás eu tive num encontro de casais, eu era de uma outra denominação, e foram 3 dias maravilhosos ali na presença do Senhor, tudo maravilhoso, sabe, tudo lindo, tudo alinhado, palavras poderosas. Só que quando terminou esses 3 dias, nós fomos participar de um churrasco. Ali naquele churrasco tinha muita bebida. E eu passei a pensar aquilo, mas como assim? Se embriagar? E Deus foi trabalhando no meu coração. Deus foi abrindo os meus olhos. E graças a Deus hoje eu tenho um outro entendimento. Então a religiosidade ela engana, ela faz a pessoa se sentir bem, se sentir amada, né? Mas faz a pessoa continuar no erro. Lá em Mateus 15:8 diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Do que adianta eu estar dentro da igreja dizendo que estou adorando a Deus, dizendo que eu estou ali louvando a Deus, mas o meu coração está longe dele. Meu coração ainda está associado às coisas seculares do mundo. Não podes amar a dois Senhor, não pode agradar a dois Senhor. Ou você agrada um, aborrece o outro, ou você aborrece um e agrada o outro. Não tem como você adorar a dois deuses. Entende? E terceiro, Deus chama ao arrependimento urgente, meus queridos. A mensagem de Isaías não era só de juízo, mas também de arrependimento e de restauração. Pois quando você pega o capítulo 13, capítulo 1 de Isaías, do versículo 1 até o 13, você começa a entender o que Deus deseja para a sua vida. Estou aqui abrindo a minha Bíblia aqui de novo, no livro de Isaías, no capítulo 1 aqui, né? E como eu falei, né? No meu cabeçalho aqui está assim: mensagem para o povo rebelde de Judá. Mas aqui no versículo 1 diz assim, ó: estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve essas visões durante os anos que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Versos 2: ouçam os céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento reconhece o cuidado do seu senhor. Mas Israel não conhece o seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel e deram as costas para ele. Porque continuam a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida? Seu coração está enfermo? Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas, e não há ataduras nem óleo para dar alívio? Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas. Estrangeiros saquearam seus campos diante de vocês e destroem tudo que veio pela frente. A bela Sião está abandonada, como o abrigo do vigia, do vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhe pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vem me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis
O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e os seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Então aqui Deus ele chama, nos chama, ao arrependimento urgente, meus irmãos. Urgente. Sabe? A mensagem de Isaías não era só para o juízo de Israel, como eu disse agora há pouco. Mas essa mensagem também é de arrependimento, de restauração. Você entende? Deus quer que o povo volte, Deus quer que nós voltemos e se arrependamos, para que a gente viva uma vida sincera diante dele. Isaías 1,18. Vinde então, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Queridos, Deus quer nos perdoar, Deus quer nos limpar, restaurar, mas é preciso haver quebrantamento, confissão, mudança de vida. Uma pessoa que quando chega em Cristo Jesus tem mudança. Até hoje eu não vi uma pessoa que tenha um contato com Jesus Cristo, automaticamente não tem uma mudança. Se a pessoa não tiver uma mudança ao ter um encontro com Jesus, algo está errado. Sabe? Algo está errado. Eu acredito que eu e você, nós possamos entender a importância dessa palavra, a importância do que Deus ele deseja a mim e a você. Sabe? É como eu acabei de ler Isaías 1,18. Vinde então e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Você entende o peso? Então a mensagem de Isaías para o povo não era somente de juízo. A mensagem também era de arrependimento, de restauração. E nessa manhã Deus fala conosco a mesma coisa. Volte a mim. Se arrependa dos seus pecados. Tenha uma vida nova, uma mudança de vida. Ah, Deus. Sabe, irmãos, eu faço um apelo para mim e para você nessa manhã. Chega de viver de aparência. Chega de viver dentro da igreja dizendo que você está bem com Deus, dizendo que você está fazendo tudo para a honra e glória do Senhor. Chega disso, chega de religiosidade vazia. Sabe, aquela coisa que não tem tempero. Deus está olhando para o coração, Deus não está olhando para a nossa aparência, Deus não está olhando para as coisas que eu estou fazendo ali, arrumando aqui, arrumando ali, sendo zeloso. Deus está olhando a intenção do meu coração, Deus está olhando para a vida do meu coração. E Deus hoje te pergunta, como está a sua vida quando ninguém te vê? Quando você está sozinho, o que você tem feito? Quando você olha, não tem ninguém vendo você. Como você está agindo? Deus tem se agradado do seu culto? Deus tem se agradado do culto que você tem realizado a Ele? Suas orações, seus louvores, sua participação na igreja são verdadeiros ou apenas disfarces para esconder uma vida de pecado? Como que está sendo sua oração? Está chegando até o céu?
Como está sendo seus louvores? Como está sendo sua participação dentro da igreja? Será que você está com o coração sincero? Será que você está fazendo tudo para a honra e glória do nosso Senhor? Qual é a intenção? Será que tudo isso é verdadeiro ou você está usando como disfarce para esconder uma vida de pecado? Reflita isso. Pense um pouco, sabe? Deixa Deus trabalhar a sua vida, sabe? Deus, Ele quer fazer de mim, fazer de você fazer de você um verdadeiro adorador. Isaías, ele teve essa visão. Isaías, ele teve esse deslumbre com Deus. Isso é maravilhoso, meus queridos. Sabe? É maravilhoso o que Deus tem para fazer em minha vida, na sua vida. Será que eu e você estamos tendo a reverência necessária na casa de Deus? A importância da reverência na casa de Deus. Sabe, tem tantas coisas que eu e você precisamos consertar. Sabe? Nós temos que chegar na hora e preparado espiritualmente. Isso é uma atitude de reverência na igreja, queridos. Orar antes, durante e depois dos cultos. Nós temos que participar dos louvores com sinceridade, com o coração limpo, puro, sabe? Nós temos que ouvir a palavra de Deus com atenção e com o coração aberto. Não para ouvir a palavra depois sair falando mal, isso aqui não. Nós temos que entender que a presença de Deus está ali. Sabe, nós temos que evitar conversas paralelas e distrações dentro da igreja. E distrações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Isaías, capítulo 1, versos 3, irmãos. Evitar essas conversas paralelas, sabe? E aí nós temos que ensinar as crianças e adolescentes com amor e exemplo. Deus se agrada de um coração que honra o seu nome. A reverência não é apenas a falta de educação, mas falta de temor a Deus. Quando tratarmos a casa do Senhor com respeito, eu e você nós mostramos o quanto Ele é importante para nós. Então, como está a sua vida quando ninguém vê? Meus queridos, preste atenção nessa mensagem. Essa mensagem que veio para mim e para você nessa manhã. Chega de cultos vazios. Chega de sacrifícios sem importância. Vamos limpar o nosso coração. Vamos deixar Deus trabalhar a nossa vida. Vamos ser reverentes a Ele. Vamos ser verdadeiros com Ele. Porque Deus não quer aparência. Mas Ele quer verdade. Sabe, Deus quer que cada vez que eu e você nós entramos na casa dele, eu e você traga um coração cheio de gratidão, reverência e desejo de adorá-lo verdadeiramente. Vamos decidir hoje
a sermos crentes e honraram a presença de Deus, não só na igreja, mas em toda a nossa vida. Amém? Chega de aparência. Deus quer verdade. Que eu e você realmente possamos deixar o Espírito Santo agir em nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Pai querido, nos ajude, Senhor, a limpar a sujeira do nosso coração. Nos ajude, Senhor, a te adorar verdadeiramente. Nos ajude, Senhor, a nos aprofundar na tua santa palavra e aprender mais de ti. Sabemos que o Senhor é conosco, sabemos que o Senhor perdoa um coração contrito, arrependido. E nos ajude, Senhor, a confessar os nossos pecados escondidos, a confessar a ti, Senhor. Não que o Senhor não saiba, mas que o Senhor quer ouvir da nossa própria boca tudo aquilo que cometemos. Nos ajude, Senhor, também quando nós estamos só, sem ninguém, Senhor, olhando para nós. Que nós possamos praticar a verdade, a palavra, estudar a tua palavra. Só assim nós poderemos estar cada dia mais próximo. Desde já eu peço, Senhor, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados. Perdoa o meu pecado, desde o mais pequeno ao maior, Senhor. E nos ajude, Senhor, a estar próximo de Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, meus queridos, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fique com Deus e até a próxima, se assim Deus o permitir. E lembrando, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele, aciona lá o sininho, se inscreva no canal Alexandre Cabral e vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo, levando para as pessoas que estão aí precisando, necessitando de conhecer esse Deus tão maravilhoso. Obrigado por tudo, meus queridos. Um abraço e até a próxima.